Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós, mais um dia, para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E hoje a gente vai viajar numa história sensacional. Eu não sei se eu já te contei que eu amo o Antigo Testamento, acho que já, né? Já. São histórias assim, uau! E hoje é mais uma dessas histórias uau que a gente vai ler e a gente vai ler lá em Números 23, apenas um versículo, tá? Depois eu vou contando para vocês no desenrolar dessa história. Vamos lá! Números 23, versículo 8 diz o seguinte: Como poderia eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como poderia eu condenar a quem o Eterno não condenou? Glória a Deus por essa palavra. E quem é que está falando estas palavras? Balaão. Não, ele não é um cara legal. Balaão é um adivinho, profeta pagão que existe nessa época. E quando ele aparece no cenário? Bem, a fama do Deus de Israel já está espalhada por tudo quanto é canto. Todo mundo já está ligado no poder de Deus, menos o povo de Israel. Engraçado é isso. Todo mundo teme a Deus, menos o povo de Israel murmurando. Mas vai. E aí, eles estão se aproximando da terra de Moabe. E o rei Ameleque, deixa eu ver aqui, são os nomes esquisitos, né? Que a gente ouve. Deixa eu ver. Balaque, Ameleque, sei lá, é outro rei. Balaque, ele é o rei de Moabe, dessa região. E ele ouve falar que o povo de Israel está chegando, porque eles estão indo para Canaã, lembra? Eles têm que passar por vários territórios. Aí ele ouve falar, caramba, deu ruim. Deu ruim. Ele, com Deus deles, esquece, a gente não tem chance, vai morrer geral. E aí o que ele faz? Deixa eu correr na frente, sou mais esperto, vou lá, vou arrumar um profeta para amaldiçoar esse povo aí, porque esse povo de Deus é muito abençoado, tá ligado? Né? Aí tá, aí ele vai lá, manda a galera ir lá conversar com Balaão. Aí Balaão, então eu tenho que falar com Deus. Aí ele vai, né, e ora e fala, então Deus, ele é pagão, tá? Mas ele pede autorização a Deus. E Deus fala, não vai a lugar nenhum não. Aí ele fala, não, então gente, é que Deus falou pra eu não ir. Aí beleza, eles voltam com o dobro do dinheiro. E aí Balaão, qual foi, cara? Vamos lá e tal. Vou ter que falar com Deus ali rapidinho. O coração dele que... Se ele tivesse, né, um coração temente a Deus, o que ele ia falar? Gente, não adianta vocês virem, vocês podem vir com 1 milhão, eu não vou, porque como é que eu vou fazer um negócio desse? Não tem como lutar com esse Deus, se fosse outro, tão tranquilo, mas esse não tem como. Pois não, o coração dele tava como? Caraca, muito dinheiro, meu Deus. Aí ele vai lá e fala, então Deus, assim, o pessoal tá me chamando aí de novo, será que vai ter como assim eu ir? Aí Deus olha pra ele e fala, não. Aí ele, então gente, aí Deus não deixou eu ir não. Tipo, quase criança, né? Pede lá pra ver se dele. Aí o pessoal voltou. É porque eu não me lembro agora, mas eu acho que voltou uma terceira vez com mais dinheiro ainda. Aí Deus fala, tudo tá bom então, tu quer ir? Então vai. Mas vamos combinar o seguinte, tu só vai falar o que eu mandar. Tranquilo, então beleza, então bora. E ele vai com Deus. E aí, no meio do caminho, para impedir que Balaão fizesse uma besteira, ele bloqueia o caminho, bota um anjo. O que acontece com a mula de Balaão? Eu adoro essa história, gente. Sabe que a mula vai falar aí, né? Aí, a mula, quando vê o anjo, a mula, que isso, irmão? A mula tenta fugir do anjo. O que ela faz? Ela esbarra com as pernas dele no muro, nas rochas, não sei, não lembro agora. Aí ele bate nela, tá maluca? Aí ela, caraca, na moral, não fiz nada, o anjo aqui e tal. Ela tenta passar, ele puxa ela pra passar pelo outro lado, o anjo bloqueia o caminho, ela arrasta a perna dele de novo. Daqui a pouco ele dá uma surra na pobre da mula. Porque ele tá com raiva, caraca, tá me machucando, não sei o que. Ele, pum, bate nela. Aí, não, vou ter que ler. Eu não queria, mas eu vou ter que. Aí,
Lá no capítulo 22, versículo 26, vai dizer assim, ó. O anjo do Eterno bloqueou o caminho mais uma vez. Ou seja, deixa eu ver antes aqui. Tá, vou ler do 21. Essa história é muito legal, gente. Fica aí. Aí, ó. Vou ler do 21. Números 22, 21. Balaão levantou-se de manhã depois que Deus falou, tá bom, vai lá, mas você só vai falar o que eu mandar. Aí ele vai. Selou sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Mas, enquanto estavam no caminho, a ira de Deus se acendeu e o anjo do Eterno se pôs no caminho para impedir a passagem de Balaão. Balaão estava montado em sua jumenta. Aí, ó, montada na sua jumenta, acompanhado de 12 escravos. Quando a jumenta, agora viu o anjo bloqueando o caminho e brandindo sua espada, ela saiu da estrada e foi pelo campo. E a moto. Balaão surrou a jumenta e a obrigou a retornar para a estrada. Ela estava tentando fugir do anjo. Tá, mas quando estavam passando por uma vinha com muros de ambos os lados, não tô tão maluca, gente, não tô. Tô idosa, mas não tô tão maluca. A jumenta viu outra vez o anjo bloqueando a passagem e ela se apertou contra o muro, prendendo o pé de Balaão, que bateu nela de novo. Coitada da mulher. O anjo do Eterno bloqueou o caminho mais uma vez, 3 vezes. Agora, numa passagem bem estreita, não havia como passar, nem para a esquerda, nem para a direita. Ao ver o anjo, a jumenta de Balaão deitou-se debaixo dele. Balaão perdeu a paciência e surrou a jumenta com a vara. Aí agora, então o Eterno deu a capacidade de fala à jumenta. E ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz a você para que você me batesse 3 vezes? E Balaão disse, um parêntese. Lembra de Eva? Lá Eva no Getsemane, eu tô doidona hoje, né? Lembra de Eva lá no jardim do Éden, falando com a serpente? O que ela tinha que ter falado quando a serpente começou de conversa? Ih, tá maluca, não vou falar, tá maluca, sai daqui. Balaão tá tão louco, tão sem noção do que ele tá fazendo, que ele responde a mula. Meu Deus do céu, Balaão disse, você tá brincando comigo e me fazendo de bobo, discutindo com a mula. Se eu tivesse uma espada, a essa altura eu já teria matado você. Aí a jumenta, isso aqui é um tete a tete, tá? A jumenta responde pra ele, não sou eu sua jumenta de confiança que você cavalgou todos esses anos até hoje? Alguma vez eu fiz algo parecido? Fiz. Eu amo essa versão. Aí ele disse, não. Então o Eterno fez Balaão enxergar o que estava acontecendo e ele viu o anjo do Eterno impedindo o caminho e brandindo sua espada. Balaão caiu ao chão com o rosto em terra. Gente, vocês têm que ler. Leiam Números 22 e 23. É um show de Deus. Pra gente entender que a operação de Deus não tem limites. Parece loucura, mas a própria palavra diz que o que é loucura para o mundo é só poder de Deus somente, mais nada. Aí voltando aqui, Balaão vai para amaldiçoar o povo. Mesmo assim, depois de toda essa treta, depois disso, mano, eu ia meter o pé. Na verdade, eu nem ia ter insistido com Deus. Tá bom, não quer que eu vá, não vou. Eu nem ia ter tido a capacidade, a audácia, a pachorra, como diz meu pai. Teve a pachorra de perguntar para Deus se era para ir amaldiçoar o povo de Deus. Tá de brincadeira, Balaão. Pois é, ele vai. Mesmo assim, depois disso tudo, ele vai. E ele se coloca sobre o monte, né, de onde ele consegue ter uma visão privilegiada do povo, e começa ele a tentar amaldiçoar o povo de Deus. Ele consegue? Fala, tia. Não. Ele não consegue amaldiçoar o que Deus abençoou. Ele não entende como é que ele abre a boca para proferir maldição e não sai. Simplesmente não sai, a palavra não sai. Ele só consegue abençoar. E aí, Balaque fica chateado. Cara, eu te paguei para tu amaldiçoar e tu abençoou 3 vezes já. Tu tá abençoando esse pessoal. Caraca, eu te paguei para amaldiçoar. Aí ele fala, beleza, eu entendi, tu me pagou. Mas como eu poderia amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como eu poderia condenar a quem o Eterno não condenou?
Vamos pegar essa história toda e trazer para a nossa vida, trazer para o nosso cotidiano? Eu sei que existem muitas pessoas que ouviram e ouvem até hoje palavras contrárias à palavra de Deus, às promessas de Deus, palavras de maldição, são vítimas de inveja dentro da própria casa, no seio da própria família e passam por situações que realmente causam medo para quem não está posicionado como devia em Deus. E o próprio capítulo 23, no versículo 23, vai falar algo interessante sobre a nossa vida. Não vale encantamento. Sobre a vida de quem? Sobre a vida do povo de Deus, o povo de Israel, o povo que é propriedade exclusiva de Deus, não vale encantamento. Ou seja, nenhum tipo de maldição que foi proferida sobre a sua vida lá atrás ou agora, nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de ataque das trevas prevalece sobre a sua vida, sobre alguém que se coloca na posição de filho de Deus. Lá em João 1, você vai ver que João vai explicar algo muito simples. A todos quantos quiserem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos quiserem. Não é uma exclusividade da Fernanda, da Camila Barros, do Hernando Dias Lopes, não. Olha o rol que eu me coloquei. Meu Deus, olha o rol que eu me coloquei. É sobre isso, penso alto, penso grande. E aí, não é sobre isso. É sobre qualquer pessoa que queira ser chamado filho de Deus. Basta estar na posição de filho de Deus, confiando no Senhor Jesus, o único e suficiente Salvador. Fazendo dele o único e suficiente Salvador das nossas vidas, a gente acaba sendo adotado pelo sangue dele, passamos a ter o sangue dele sobre nós, o que nos dá poder de ser chamado filho de Deus. Sendo nós filhos de Deus, por que temer? Palavras de maldição, palavras contrárias, inveja. Vou fazer um trabalho, vou botar na boca do sapo, vou acontecer. Sério? Vai lá. Vai acontecer o que aconteceu com Balaão. Não adianta. Não existe nada mais poderoso do que estar escondido em Deus. Por esse motivo, eu convido você hoje a se posicionar neste lugar de filho. E filho obedece, filho ouve, filho está atento às orientações do seu pai. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que Deus mais uma vez nos convida para relacionamento e para posicionamento. Ele quer que nós estejamos em conformidade com a vontade dele para que nenhum tipo de maldição consiga nos atingir, porque estaremos escondidos nele. Sabe o final da história? Balaão acaba sendo morto pelo próprio povo de Israel. Por quê? Porque ele tentou desafiar ao Senhor. Então, você não vai tentar fazer isso, né? Esconda-se em Deus, esteja em Deus, abrigue-se em Deus, tenha relacionamento com Ele, porque sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de qualquer um que se posiciona como filho de Deus, não vale encantamento. Também quero muito que você entenda e perceba que mesmo sendo nós um povo teimoso e desobediente, o Senhor continua com seu amor disponível sobre nós. Então, honre esse amor como? Sendo obediente. E por último, mas não menos importante, não tenha medo. Deus continua cuidando de tudo, tendo todo o controle da minha vida, da sua vida. É Ele quem nos protege. Muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, obrigado por mais um dia de vida e saúde que o Senhor nos concede. Estamos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, limpos, assentados em perfeito juízo. Muito obrigado por transformar a nossa mentalidade e nos fazer entender a nossa necessidade de Ti, Pai. Obrigado. Que essa palavra faça sentido ao nosso coração, a todos aqueles que já ouviram palavras contrárias às Tuas promessas, que hoje possa ter o coração e a mente limpos de todo resquício de maldição. Pai, sobre nossa vida não vale encantamento de nenhum tipo, porque o Senhor e o sangue do Senhor Jesus está sobre nós, cuidando, amparando, protegendo, blindando e bloqueando todo e qualquer tipo de maldição e palavra contrária. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos faça compreender quem somos,
filhos e filhas amados de um Deus Altíssimo. No nome de Jesus, nos guarde pelo caminho, livra-nos de todo mal, proteja a nossa casa, nossos filhos e filhas, esposos e esposas e nos abençoa com o teu cuidado e com a tua companhia, Pai. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, manda para todo mundo, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!